Êxodo capítulo 4. Aí, ainda na sarça ardente, hein? Ainda lá no deserto, Moisés respondeu a Deus, o Senhor. Mas os israelitas, mesmo porque não era fácil, né? Ele era fugitivo, tinha matado o egípcio. Mas os israelitas não vão acreditar em mim. Nem vão dar atenção ao que eu falar e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Ele sabe que ele não tinha muito crédito. Primeiro viveu como filho do faraó, né? Comeu do bom e do melhor, dos manjares. Nunca expressou seu amor por Deus. Era um pelegão. Era um israelita que vivia nos costumes do faraó. É claro que ele sabia que o povo não ia querer. Não vão dar atenção. Então, o Senhor perguntou. Aqui é o processo vocacional. Às vezes a gente também fala, mas eu vou fazer isso, eu vou ser mensageira da capelinha. Vou nada. Eles não vão querer. Eles não vão dar atenção. Eu vou fazer o que na minha vida? Não vai dar certo esse negócio não. Largue mão. Então o Senhor perguntou, o que é isso que você tem na mão? Agora atenção, filho. Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse, joga no chão. Ele jogou. E o bastão virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés, estenda a mão e pega a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo, virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse, faça isso para provar aos israelitas o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou, agora, põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. Primeiro, Moisés viu um sinal. Pegou o bastão virou uma cobra. Ah, Moisés ficou com medo. Mas Deus falou, pegue a cobra pelo rabo. Virou o bastão de novo. Segundo sinal. Põe a mão no peito. E quando tirou a mão, estava com lepra. Branca, como a neve na mão. Põe outra vez a mão no peito, ordenou Deus. Ele pôs a mão no peito novamente. E quando tirou, estava boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse, atenção, por que isso? O próprio texto nos explica. Se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você, não se convencerem, com o segundo vão acreditar. Mas se com esses dois ainda não crerem e não quiserem ouvir o que Deus disser, escute aí. Veja os prodígios para confirmar que vai em nome do Senhor. Tire a água do Nilo e derrame no chão. E ela vai virar sangue. Moisés respondeu ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Eita, Moisés pelegão. Eita, rapaz, não quer mesmo, né? Quer fugir. Muita gente que eu conheço, que a gente vamos fazer, não consigo. Não tem capacidade. Tem preguiça. Preguiça tem muitos nomes. Vamos lá. Eu não tive facilidade. Diz que Moisés era meio gago, viu? Ele tinha a língua presa. Ele era meio gago. Imagina falar. Eita!
nem antes nem agora. Depois que começaste a falar comigo, quando começou a falar, eu sempre me atrapalho. Olha, outra desculpa de Moisés. Não vão, quem é que me mandou? Segunda desculpa, não vão acreditar. Não esqueça, Deus, eu sou um fugitivo. Eles não vão botar fé em mim. Deus manda, pega, faça um prodígio. Faça outro prodígio. E se não acreditarem nos dois, ainda vai virar a água do Nilo em sangue. E Moisés ainda diz, mas Senhor, eu não sei falar direito, eu sou gago. Mas o Senhor disse, toca o sino, sacristão. Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem dá a vista e faz com que ele fique cego? Sou eu, Moisés. Acorda, meu filho. Sou eu. Agora vá. Eu ajudarei você a falar direito e ele deve dizer, mas Moisés. Agora deixa uma pergunta. Sabe qual é? Qual desculpa que nós estamos arrumando para Deus? Eu, você. Não venha me dizer não. Moisés foi um pelego danado. Um homem que arrumou desculpa. Qual a desculpa que você está arrumando para Deus para não servi-lo? Pensa nisso. Pensa nisso hoje. E as desculpas de Moisés. Filhos, eu vou continuar os textos, mas nós temos tanta reflexão a fazer e tem muita coisa que eu quero explicar. Por exemplo, essas desculpas de Moisés. É a desculpa do vocacionado Moisés. De nós que nos desculpamos diante de Deus. É verdade. A gente fica arrumando pretexto para não seguir a Deus. É ou não é? E depois tem outras coisas. Tem tanta coisa para a gente aprender com Êxodo. E aí, veja, nós estamos aqui onde eu parei. Nem antes nem agora. Depois começasse a falar comigo. Quando começou a falar, sempre eu me atrapalho. Você vai falar, Moisés era gago? Não, não era gago. É uma interpretação que se tem. E, na verdade, é uma modéstia do oriental. Ele se achava muito indigno. Ele falava bem. Mas ele se achava indigno. Era apenas mais um pretexto. Eu não sei falar direito em público. Já não ouviu isso? Eu não vou fazer leitura na igreja. Mas eu não posso. Eu não tenho jeito para isso. E Deus diz, quem dá a boca ao ser humano, Moisés? Quem é que faz que ele seja surdo ou mudo, Moisés? Quem é que dá vista e faz que fique cego? Sou eu. O Senhor, agora vá. E eu ajudarei você a falar e direi o que deve dizer. Aí Moisés, mais uma vez, como todos nós, né? Dona Maria, seu Zé. Não, Senhor. Por favor, mande outra pessoa. Então, o Senhor ficou irritado e disse, por acaso Arão levita não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar, além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente em vê-lo. Você falará com Arão e ele dirá aquele que deve dizer, eu ajudarei a falar e direi que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele. Explicando o que deve dizer. Leve esse bastão, porque é com ele que você vai fazer milagres. 3 prodígios Deus fez na frente de Moisés. Eu expliquei lá no livro das muralhas a faixa etária de Moisés. Gente, ele já está com 80 anos. Ele é um fugitivo. Ele ficou a serviço do sogro. 40 anos. Padre, mas com 80 anos, lembra que eu falei da lua? A contagem da lua, gente. Mas isso quer dizer que ele ficou um grande período. Quem era príncipe do Egito acaba um fugitivo e serviçal do sogro. Foi humilhado. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, seu sogro, e disse, deixe que eu volte. Olha, deixe, né? Quer dizer que ele era submisso.
que eu volte para os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus disse: volte para o Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez que sua mulher e seus filhos montassem no jumento e voltaram. E Deus disse a Moisés: eu lhe dei o poder de fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixará o povo sair. Mas eu quero que você reflita alguns pontos. E lá na frente, mesmo amanhã, depois, eu vou voltar a algumas coisas que eu acho importante aprender com Moisés. Veja, Moisés tenta se esquivar. E Deus faz 3 grandes sinais na vida de Moisés. Tudo isso lá na sarça ardente. Quais o objetivo dos sinais? Confirmar Moisés na missão. Você lembra da vara? Do bastão que ele disse, inclusive, leva esse bastão. Uma vara, símbolo da autoridade. Vira uma serpente. Estão intimamente ligados ao faraó e o seu poder. A serpente que virou a vara, em grande parte da história do Egito, isso é muito forte. Eu sempre digo, eu quero fazer padre em missão lá, porque eu tenho tanta coisa para mostrar. Eu fiquei apaixonado pelo Egito. Os faraós mantinham uma naja. Todo faraó tinha uma naja de metal na frente da coroa, como símbolo de soberania. Então, quando Deus dá a Moisés essa possibilidade, a vara vira serpente, ele toca na serpente e vira a vara, ele está dizendo, aquele poder da naja que o faraó carrega será submetido a você. Você terá poder. A lepra. Não se trata, para entender no Antigo Testamento, como se fosse hoje a hanseníase. É uma doença contagiosa, ali naquele contexto, para mostrar o poder de Deus sobre a enfermidade. Foi o 3º milagre. Depois, o Nilo se transformar em sangue. Você vai perguntar, mas isso é possível? Sim, é possível. Aconteceu, é um milagre. Mas você tem que entender que o rio Nilo sempre foi um lugar sagrado. Numa das minhas viagens para o Egito, eu vi os nilômetros. É tão forte isso que é onde marcava a cheia do Nilo. E era feita pelo sacerdote. E era do rio Nilo que entravam as pequenas embarcações pequenas, com os santos, com os deuses deles, que eram colocados dentro dos templos. Então o Nilo era sagrado para o Egito, para o faraó. Por isso, quando ele se transforma em sangue, que Deus é esse? Que Deus é esse que tem poder sobre o sagrado dos sagrados, que é o rio Nilo, para mostrar o poder. Queridos filhos, são 3 sinais. E por que Deus dá esses sinais? Para dizer, Moisés, eu sou maior que o faraó. Eu sou maior que os deuses do faraó. E eu te confirmo na fé. Eu te confirmo, Moisés. Você vai em meu nome, Moisés. E os sinais que vão te acompanhar é para a missão. Não são sinais pelos sinais, milagres pelos milagres, mas é a missão. Portanto, compreenda isso. Deus chama e capacita. Espero que você tenha entendido. E te pergunto, a pergunta que não quer calar. Qual a desculpa que você está arrumando para não seguir a Deus? Para não servir? Você vai arrumar mais uma desculpa de Moisés? Mas sobre isso eu falo outro dia. Êxodo. Tá gostando, meu filho? Eu sou apaixonado. Quanto tempo dei aula do Êxodo? Meu Senhor. Claro, eu não sou formado, mas eu dava aula para leigos.